Eu quero, antes de começar a minha breve palavra, eu preparei um vídeo que eu queria que você olhasse com muita atenção, tá bom? Vai ser meio difícil de entender, mas olha com muita atenção, que senão tu não vai entender nada mesmo, não vai entender o que isso tem a ver com o Espírito Santo. Mas eu queria que você olhasse esse vídeo aqui. Eu vou passar talvez uma, duas, talvez até 3 vezes. Coisa muito rápida. O pastor Fragale está aqui, é mesmo, é para te acordar também, né? Guarda você aí, você que está aqui naquela vibração, né? Olha, o Espírito Santo, ele geme, a gente intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não com roncos inexprimíveis, não. Então não venha dormir. Se você vê algum irmão dormir roncando aí, ajuda aí. Vamos pedir a galera lá da produção para ajudar a gente com esse vídeo. The most forgotten cure? Fasting. The most underused antidepressant? Exercise. And the #1 cause of almost all illness? People don't give a shit about what they put in their bodies. The most abused anxiety drug? Food. Segunda vez. The most forgotten cure? Fasting. The most underused antidepressant? Exercise. And the #1 cause of almost all illness? People don't give a shit about what they put in their bodies. The most abused anxiety drug? Valeu, galera da produção. A gente pode dar um forte aplauso para a galera de cima? Tem um grupo de pessoas escondidas lá naquela salinha trabalhando. A gente nem sabe que eles estão lá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é antenado, eu estava olhando esse vídeo, isso apareceu lá no meu telefone, e o Espírito Santo falou comigo. Engraçado, né? De vez em quando o Espírito Santo, ele usa assim, algumas coisas que não tem nada a ver para falar coisas que parece que tem muito a ver. E aí, alguma coisa chamou atenção nesse vídeo para você em relação ao que a gente está vivendo hoje? Na verdade, é um vídeo em que o cara vai falar de saúde, né? em se preocupar com aquilo que você come, né? Enfim, exercício físico e tal. Mas alguma coisa chamou atenção além disso para você? Quem pode me ajudar aí? Qualquer um, tá valendo, hein? Não tem prêmio para auditório, mas você pode falar assim: me chamou atenção isso. Vamos lá. O Rodrigo falou jejum aí. Vamos lá. Então, a Ana está falando que as pessoas não dão importância àquilo que está, que a gente bota para dentro, aquilo que está dentro. Mais alguém pode me ajudar, pessoal? Fala só um pouquinho mais alto aí. Tá quase com línguas estranhas esse negócio aí, não estou entendendo nada. Eu sei que a gente está no culto do Espírito Santo, mas vamos lá, a palavra. Quantas percepções, né? Ele está falando que a palavra que a gente se alimenta no dia a dia, etc. Alguém desse lado aqui pode me ajudar com alguma percepção? Depois eu falo a minha. Fala, Bianca. Não apontei para você não, tá? Eu só fiz assim. Vai lá. Olha, a Bianca está concordando com o Tiago, é porque o Tiago é um dos apóstolos, né? Então, não. Mas olha só, sabe o que me chamou a atenção, gente, nesse vídeo? Tem alguém do Centrão aqui que quer me ajudar? O pessoal da... Ih, cara, tem uma galera lá atrás, aí. Só mais um, vai lá, me ajuda aí. Beleza, concordam com ele? Uma salva de palmas para a galera que participou, né? Os corajosos, pô. Eu sei que muita gente quis falar, mas o cara fala: não vou pagar esse mico no texto agora. Eu sei disso. Mas sabe, eu estava olhando, esse vídeo apareceu, eu estava tomando café, apareceu, o Espírito Santo falou comigo na hora. Não só que eu tenho que fazer exercício físico, não só que eu tenho que comer menos açúcar, ele falou isso tudo. Eu fui alcançado ali, né? No natural eu falei: cara, essa parada é para mim. Mas olha só, sabe o que me chamou a atenção nesse vídeo? Uma coisa que talvez esse amigo que tenha feito, né, o produtor, sei lá, não tenha tido a menor percepção ou intenção de fazer. Me chamou a atenção
o fato dele ser um cara já maduro, né, falando de saúde, um cara cheio de disposição, falando de boa alimentação, falando em você fazer atividade física para você ter uma condição legal, né, não estresse, aquela coisa toda, ansiedade, correndo disso, mas me chamou a atenção o fato dessa pessoa estar usando 2 casacos e ele tinha um capuz. Me chamou a atenção. Eu falei, cara, o Espírito Santo quer falar comigo alguma coisa, porque eu pensei o seguinte: se ele fizesse tudo aquilo, se ele fizesse o exercício físico, se ele não comesse açúcar, né? Mas se ele fizesse, e ao que me parece, ele estava fazendo uma atividade física em um lugar frio, ele não estava com um casaco, ele estava com 2 casacos. Se ele não tivesse nada sobre ele, o protegendo, o guardando, dando condição dele ir além, esse cara certamente podia pegar um resfriado, podia evoluir para uma pneumonia, e todo aquele esforço de não comer o açúcar e tal, tudo bem que ajuda, mas poderia não ser suficiente. Então, eu vou pedir para a galera da produção me ajudar passando só mais uma vez, não precisa deixar no loop não. Olha só, o cara está com 2 casacos. Used anxiety drug? Food. The most forgotten cure? Fasting. The most underused antidepressant? Exercise. And the number one cause of almost all illness? People don't give a shit about what they put in their bodies. É isso aí. Perceberam isso? O cara está falando de uma coisa que a gente pode fazer, essas associações que nós fizemos. Muito foi bem falado aqui, colocado e tal. Coisas, a gente se alimenta da palavra, esse é um alimento, mas eu queria trazer para você, dentro desse contexto que nós estamos falando hoje, essa questão do Espírito Santo em nós, mas também a necessidade da gente ter o Espírito Santo sobre nós. Funciona de forma bastante parecida, de forma bastante semelhante. Nós já vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, nós já vimos que o Espírito Santo é Deus, nós já vimos que Ele é nosso amigo, que Ele nos consola, que Ele nos conforta, nós já vimos que Ele é o representante da Trindade, do próprio Deus, aqui na Terra, nesse mundo, nessa época que nós vivemos. A pastora Denise falou que Ele é Deus e é verdade, né? Nós temos aqui o Espírito Santo entre nós. E Jesus, em que pese o fato de ter trazido o Espírito Santo aos discípulos, né? Ele disse, em João você vê isso, receber o Espírito Santo, os caras já tinham o Espírito Santo, estavam com uma empreitada pela frente, precisavam ser capacitados, precisavam de abrir agora uma nova frente de trabalho sem Jesus. E aí Jesus olha para eles e fala o seguinte: ó, eu estou subindo, e virá aquele que vai acompanhar vocês. Ele vai ser aquele que vai dirigir, vai guiar, vai consolar. Eu estou indo para que o Espírito Santo venha e cumpra agora o seu ministério. O meu ministério eu cumpri, agora é o ministério do Espírito Santo. Ele vai estar com vocês, ele vai acompanhar vocês. A palavra de Jesus que diz que Ele estará conosco todos os dias, até o final, se cumpre através do Espírito Santo. Quem está conosco diariamente, se relacionando conosco, é o Espírito Santo. Ele habita em mim, Ele habita em você. Mas, de alguma forma, aqueles discípulos precisavam de uma capacitação. E Jesus então fala: olha, não saiam desse lugar antes que vocês recebam algo a mais. Não saiam de Jerusalém antes que venha sobre você o Espírito Santo, ainda que vocês já tenham o Espírito Santo, ainda que vocês já tenham nascido de novo, ainda que vocês, inclusive, já sejam templos do Espírito Santo. Mas, de alguma forma, Jesus percebe a necessidade daqueles homens e mulheres receberem algo de Deus que os capacitaria àquele novo projeto. Essa parte é uma parte que a gente fala, que a gente conversa, você já sabe toda essa história, mas eu quero com você
trazer talvez uma perspectiva um pouco diferente. É óbvio falando a mesma coisa, mas eu quero começar a abordar esse assunto do Espírito Santo com uma pegada que talvez seja nova para você ou não, mas uma pegada que a gente não costuma falar muito, que a gente não costuma conversar muito. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Você já vê que Apocalipse, a galera fala, o que é que vem aí, né, cara? Você já pensou isso aí, né? Parece que eu li o seu pensamento. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, versos 4 e 5. Eu acho que tem uma projeção, né? Tem, beleza, está ali. Diz assim, o apóstolo João escrevendo à igreja, né? Ele começa a escrever e ele começa a trazer essa carta à igreja. Ele começa: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte da testemunha de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Guarde essa expressão, 7 espíritos. Guarde essa expressão. Depois a gente vai ler Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E essa é uma carta dirigida à igreja de Sardes, e diz assim: o anjo ao pastor da igreja em Sardes, escreva. Obrigado, Mauricinho. Essa, vejo que és profeta, essa revelação foi, né? Eu estou aqui, obrigado, tá, Mauricinho. Diz assim: o anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Eu não quero falar de estar vivo ou morto. Na verdade, eu estou me prendendo aqui nessa expressão, os 7 Espíritos de Deus. Essa era uma forma muito comum de, na antiga aliança, né, os livros da Bíblia se referirem ao Espírito Santo. Né? Isaías, ele traz para a gente um complemento, uma explicação de onde vem esses 7 Espíritos que Apocalipse fala, que João escreve na sua carta. Eu venho contigo. Lá em Isaías capítulo 11, a gente conhece e vai passar a conhecer aqui os 7 Espíritos de Deus. Na verdade, Deus é um Espírito, mas Ele se manifesta, né? Há um modus operandi, ele se vai trazendo ali a sua manifestação de algumas formas. E diz assim, essa é uma profecia que fala de Jesus: do tronco de Jessé sairá um rebento, e suas riquezas brotará um renovo de suas riquezas, repousará sobre ele, falando de Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de entendimento, o Espírito de conselho, o de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em favor dos mansos da terra. Isaías aqui, ele fala para a gente, mostra para a gente os 7 Espíritos de Deus, esses 7 Espíritos que Apocalipse se relaciona, fala, faz menção. E essas formas do Espírito Santo lidar conosco, ele coloca que o primeiro deles é o Espírito do Senhor, depois o Espírito de sabedoria, depois o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. São aspectos da face do próprio Deus, do Espírito do próprio Deus, do caráter do próprio Deus. E, na verdade, quando a gente fala do Espírito Santo, a nova aliança traz para a gente uma pegada neotestamentária, onde a gente vê pouco
essa referência ao Espírito de Deus, né? Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Não, a gente começa a ouvir e ver escrito o termo Espírito Santo. Se a gente pega o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, por exemplo, a gente vê quando Maria, né, ela é chamada para dar luz ao Messias, a Jesus, já começa essa mudança de nomenclatura. Acho que na verdade a gente está falando da mesma coisa. E o anjo fala: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tem até uma música que fala sobre essa letra, né? Então a gente começa a ter a pegada dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele usa mais o termo Espírito Santo do que o Espírito de Deus. Mas a verdade é que quando João fala à igreja, já bem depois, né, um dos últimos livros ali do Novo Testamento, e ele vai trazer para a gente essa pegada de que esses Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus, ainda estão em ação, de alguma forma, de alguma maneira. E eu quero trazer para você uma meditação rápida sobre cada um desses tipos, né, cada uma dessas facetas que Deus lida e opera conosco, sabendo que isso já está à nossa disposição, sabendo que isso já está ao nosso alcance, sabendo que eu e você já possuímos e podemos usufruir de cada uma dessas formas que Deus tem para nos abençoar e nos beneficiar. Primeira forma que Isaías vai falar para a gente: o Espírito do Senhor. Essa é uma forma mais tradicional. Primeiro, a primeira modalidade, a primeira faceta que apresenta nesse trecho de Isaías, e ele vai falar para a gente aqui, isso representa a presença de Deus. É muito comum você ver no Antigo Testamento o profeta falando, né, o livro do profeta ou o livro bíblico falando: veio sobre ele o Espírito do Senhor. É muito comum, essa é uma nomenclatura muito simples. E isso para a gente é legal, porque fala muito sobre a presença de Deus, a autoridade de Deus, essa força, esse poder de Deus contigo, ao teu lado, Ele está ali. E obviamente, se você tem o Espírito Santo e vive a plenitude do Espírito Santo, ou seja, eu tenho o Espírito Santo em você, e sobre você, se você tem o Espírito Santo em você, como eu tenho a plenitude do Espírito Santo, essas facetas se manifestam na minha vida e estão sempre à minha disposição para me, de alguma forma, me beneficiar. O Espírito do Senhor é aquele que me unge. O Espírito, como foi falado pela pastora Denise, de unção, o Espírito do Senhor é aquele que me unge, aquele que me capacita a governar as situações. E quando a gente fala de um Espírito do Senhor, eu não sei se essa é uma verdade absoluta, mas se você começa a estudar um pouco desse assunto, você vai ver que os entendidos, os estudiosos da teologia, eles vão dizer que esse primeiro, o Espírito do Senhor, ele na verdade é a essência de Deus operando sobre todas as demais áreas, que Ele mesmo, o Espírito Santo, Ele vai trabalhar. Isso é tão importante, e a gente vê isso em Jesus. Quando chega em Lucas capítulo 4, versículo 18, a gente vê aquela passagem de Jesus lendo aquele trecho de Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Veja como Jesus fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar, para pregar boas novas. Quer dizer, esse Espírito do Senhor que estava sobre Jesus, que deu a Ele condição, ou seja, essa unção de Deus de fazer a obra, Ele também está sobre mim e sobre você. Você diz amém? Você recebe isso? Estão percebendo essa analogia que a gente está tentando fazer? Segundo espírito, assim, a segunda forma, né? O espírito de sabedoria.
E sabedoria é uma coisa que a gente precisa. O que é sabedoria? A gente tem várias definições, se a gente abrisse uma enquete aqui, cada um podia falar sobre sabedoria de uma forma, sobre um aspecto, sobre um ângulo, mas eu queria que a gente considerasse que sabedoria, vamos dizer assim, né? Dentro de um conceito do que a gente está falando, é uma habilidade de ver as coisas na perspectiva de Deus. É difícil, a gente não consegue muitas vezes, mas a gente precisa se habituar a enxergar as coisas na perspectiva de Deus. Quando eu faço isso, eu estou pensando, eu estou agindo com sabedoria. O espírito de sabedoria também traz discernimento, de saber, de entender. Isso, na verdade, são dons do Espírito Santo, né? Para você tomar as decisões certas, para você entender o caminho que você deve ir. É você ser dirigido, é você tomar decisões sábias, não decisões tolas. É você conseguir agir da melhor forma, reagir da melhor forma. E às vezes a gente se pega tomando decisões que não são decisões sábias. E você sabe disso. Eu estou tentando contextualizar essa palavra com a minha vida, com a sua vida, dentro desse conceito de uma dependência de Deus, de algo que já está à nossa disposição, que você já é capacitado, e que às vezes a gente ainda patina, às vezes a gente ainda se perde nesse processo, e às vezes a gente acaba tomando decisões equivocadas. Eu me lembro que quando a gente vê Salomão pedindo algo a Deus, Salomão foi um cara que ele pediu isso, sabedoria, e Deus concedeu a Salomão, dentro dessas suas facetas, né? Espírito de sabedoria. Se você olha lá o livro de Reis, logo no primeiro livro, capítulo 3, Davi morreu, Salomão vai assumir o reinado. Salomão era um menino ainda, da Zoe, né? Estava na Zoe naquela época lá, e ele não sabia como é que ele ia fazer, e aí ele recebe uma visita lá de um anjo, tem uma visão, e o Senhor pergunta, cara, Salomão, o que você quer que eu te dê? Ele fala, Senhor, eu sou um garoto, estou diante de uma grande nação, estou diante de um grande povo, né? Eu peço que tu me dê sabedoria para governar, para ser um rei justo, para tentar levar esse povo a bom termo, como fez Davi, meu pai. E aí, nesse momento que Deus olha o pedido de Salomão, Deus fala, cara, por que você está pedindo sabedoria? E não está pedindo riqueza, nem a morte dos seus inimigos. Eu vou te dar sabedoria e você vai ser um cara próspero, você vai ser bem sucedido. E ele começa a fazer promessas ao rei Salomão. E esse cara, ele pediu sabedoria. Deus deu a Salomão espírito de sabedoria. Quantos querem ser revestidos de sabedoria esta tarde? Isso está à tua disposição, querido. Isso está à tua disposição, já é teu. Você já foi capacitado por Deus para tomar decisões. Sabe, eu posso ouvir um amém? Não tem essa história, eu sou inseguro. Eu não consigo. Cara, Deus já te capacitou, o Espírito Santo já te capacitou para ser alguém que anda em sabedoria. Crente na Nova Igreja anda em sabedoria. Aluno do Nova College anda em sabedoria. Por quê? Porque o Espírito Santo já te concedeu, faz parte do caráter de Deus, faz parte daquilo que Jesus conquistou para você, faz parte daquilo que Jesus tinha sobre ele. Essas características são características que Jesus possuía, são características que Jesus traz no seu ministério. Profeticamente, Isaías está falando sobre isso, né? Repousaria sobre Jesus essas características, e essas características, obviamente, né? Assim como ele é, nós somos nesse mundo, então também repousa sobre mim. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas veem alguém sábio. Vem alguém que tem o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, conforme você queira dizer, né? Terceira faceta, espírito de entendimento. Aí você fala, Jorge, mas não é a mesma coisa? Sabedoria, sim, no versículo não. No versículo são coisas diferentes quando a gente vê Isaías. E esse espírito de entendimento, ele está muito ligado à capacidade que nós temos de entender,
reconhecer os planos e os propósitos de Deus nas nossas vidas. A gente começa a compreender, a gente começa a ter descortinado, as coisas parecem que vão ficando, né? A gente começa a ter uma revelação espiritual de coisas que aparentemente estão ocultas, mas que o Espírito Santo vai te revelando, e você começa a conhecer, e você começa a perceber, e você começa, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Tem coisas, tem situações na minha e na sua vida, que nitidamente são guerras que já foram vencidas por Jesus. A gente está lutando no meio de uma guerra espiritual que Jesus já venceu, mas que nitidamente você vê que aquilo é uma guerra, ou seja, é uma seta do inimigo na tua vida, tentando te jogar para baixo, tentando te bloquear. A gente precisa entender isso. A gente precisa do espírito de entendimento para ter a revelação da palavra de Deus. A nossa igreja, a nova igreja, é uma igreja que fala não com soberba, mas com alegria da gente buscar a revelação do genuíno evangelho através da palavra da graça e da fé. Isso é revelação. Revelação é algo que vai na contramão de legalismo. Revelação é algo que vai na contramão da letra. Os estudiosos da Bíblia no tempo de Jesus eram caras que estudavam a Torá, a Bíblia no tempo deles, no tempo que eles trabalhavam. Eles não tinham revelação, eles tinham letra. Eles conheciam a letra, mas tinham o espírito vazio. Não possuíam o espírito de conhecimento, não possuía o espírito de revelação. E aí eu quero dizer para você que isso está à sua disposição hoje. Você diz amém? Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Diga assim: meu espírito já está aberto à revelação do Espírito Santo, à revelação da palavra. Você não é manipulado, você não é guiado, você não é conduzido pela boiada, você não anda pelo que você vê na internet, você anda pela palavra de Deus, pela palavra revelada. E você não precisa necessariamente de alguém para te falar isso, porque o Espírito Santo que habita em você, quando ele bate o olho na palavra, ele te traz a revelação. Às vezes, essa é uma palavra, e eu digo com muito respeito, por favor, é uma palavra pouco dita nas igrejas, porque é muito mais fácil você manipular um povo que não entende, um povo sem conhecimento. É muito mais fácil você manipular um povo que enxerga aquele mundinho e não consegue ver as coisas além. Jesus não quer isso para você. O Espírito Santo te trouxe essa capacidade, a plenitude do Espírito Santo te trouxe essa capacidade de entender. Esse espírito de conhecimento está sobre você. Você diz amém? Entendimento. Diga assim: eu tenho, eu possuo o espírito de entendimento. Quarta forma, modus operandi do Espírito Santo que Isaías coloca para a gente, o espírito de conselho. A pastora Denise falou sobre isso hoje. Ele é o Paracletos, ele é aquele que nos aconselha. Jesus falou sobre isso: olha, eu estou indo e virá o Consolador. Diz assim, querido, comigo, fala assim: o meu consolo é Jesus, é o Espírito Santo. Da mesma forma que o salmista falou assim: olha, de onde me virá o socorro, né? Levo meus olhos ao monte, de onde me virá? Ele fala: o meu socorro vem do Senhor. Cara, o nosso consolo vem do Espírito Santo, que é a mesma coisa que dizer: o nosso consolo vem do Senhor. O Espírito Santo é Deus, né? O Espírito Santo é a faceta de Deus que está com a gente nesse mundo. Você sabe que no Antigo Testamento você vê muito esse ministério do Pai. É muito Deus, né? Deus. O Filho ali é só tipificado através de profecias, através de tipologias. E depois você tem uma época efetiva do ministério de Jesus. Aí o que acontece com Deus? Ele sai um pouquinho, né? A pessoa, né? A primeira pessoa da Trindade sai um pouquinho, entra agora um novo protagonista, Jesus, que trabalha junto, né? Desde a criação trabalham juntos.
E aí, depois da crucificação, Jesus venceu. Antes de ser assunto aos céus, aí Jesus ele sobe, ele sai um pouquinho, e agora desce o Espírito Santo, e é o nosso protagonista, aquele que está com a gente hoje. Então é importantíssimo que você ande, trabalhe, viva, tenha comunhão com o Espírito Santo, porque Ele está aqui para me abençoar, para me aconselhar, para ser o meu conselheiro. Ele vai te trazer ajuda. Cara, o Espírito Santo, às vezes você está numa situação tão ruim, você está para baixo, você está depressivo. Cara, vou falar para você, me perdoe, eu não sou contra o psicólogo, não sou contra o médico, não sou nada, eu sou muito a favor dessa turma toda, mas o seu melhor médico é Jesus. Jesus é o médico dos médicos. Ele tem saúde física e mental para você. Minha filha está rindo lá para mim, eu não sei se ela está falando assim, me detonando, ou se ela está, é assim ou assim. Ela é médica, então. Mas Jesus conquistou para a gente. Mas o que a gente vê hoje? Olha só, a gente vive uma geração que se tornou dependente de terapias, dos psicólogos. Não tem nada contra, não. Tá legal? Se você quer gastar o teu dinheiro lá, vai lá, vai ser abençoado, vai ser ajudado, não tem problema. Só não me pede emprestado, porque eu também lá. Mas, cara, Jesus já conquistou isso para você. Cara, Ele é teu conselheiro. A Bíblia tem promessas e palavras para você. E quando a gente fala, né? A gente olha aqui, o próprio Isaías falando de Jesus. Eu acho legal o livro de Isaías, que ele foi o profeta mais messiânico. E Isaías, capítulo 9, ele vai falar justamente sobre isso. Jesus é chamado daquele que é o nosso conselheiro e maravilhoso. Olha só, se o teu psicólogo é um bom conselheiro, se o teu psiquiatra é um bom conselheiro, Jesus é um conselheiro maravilhoso, aleluia. E é maravilhoso com letras maiúsculas, ok? Não é igual o estrogonofe de hoje de manhã não, né? A gente falou que o estrogonofe ia ser maravilhoso e parece que foi mesmo, né? Glória a Deus. Foi mesmo, né? Eu também fui lá, tirei um gostinho lá, estava bom mesmo. Mas Jesus é o nosso conselheiro maravilhoso. E quer saber? Está à tua disposição. Está precisando de consolo, querido? Cara, vai, busca o Espírito Santo. Ele está aqui para você. Quer chorar no ombro de alguém? É ótimo quando a gente, né, quando eu choro no nome da minha esposa, assim, Ana, me ajuda e tal, é bom isso aí. Cara, mas ela não é tão, sabe, minha esposa, ela não chega perto daquilo que o Espírito Santo pode fazer. Né? Talvez eu consiga, né, me aproximar dela para assim, deitar no ombrinho dela com outras finalidades, não esse questionamento do Espírito Santo. E por que a gente está falando tudo isso? Olha só. Por que a gente está falando? Por que eu estou falando isso tudo e brincando com você? Que eu quero que você fique acordado comigo, senão eu fico triste. Eu estou feliz, tá? Eu não vi nenhuma pessoa fazendo assim. Sabe quando você está falando alguma coisa? Aí o cara, às vezes o cara está perto de você, ele não quer abrir aquele bocão, ele fala aquela... Faz assim, né? Tu sabe que o cara, tu perdeu o cara, mas eu tô achando que você tá comigo, né? Então, vamos lá, espírito de... Não. Brincando a gente vai falando, né? A gente vai. Então, vamos lá, sexta forma, né, que Isaías coloca, espírito de conhecimento. Espírito de conhecimento. E aqui eu não estou falando de uma revelação de Deus. E aqui não se trata efetivamente de você falar de uma palavra revelada, mas aqui a gente está falando de conhecimento do Pai. O Maurício falou uma coisa, pastor Maurício, que me marcou, sabe, um culto desses aí. Muitas coisas que ele fala, assim, ecoa na minha vida, mas ele falou uma coisa aqui que para muitos pode até ter soado como, assim, alguma coisa. Aí ele fala assim, eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Eu não sei se você se lembra um dia que você falou, mas é esse conhecimento de Deus
conhecimento profundo de Deus, da sua vontade, do seu caráter. Eu conheço um Deus. Jó falava coisas tolas, Jó tinha um entendimento errado da Bíblia, do propósito de Deus, daquilo que Deus tinha para a vida dele. Por quê? Porque Jó não conhecia Deus. Jó não conhecia quem Deus era. E quando a gente tem o Espírito Santo agora, a gente tem a condição de conhecer o Pai, a vontade do Pai. Ele fala conosco, Ele anda conosco. Quando eu vejo aqui, eu estou vendo aqui um pai e um filho, pastor Maurício, pastor Mauricinho. O pai sempre vai ter o desejo de abençoar o filho, sempre, em qualquer circunstância. Sempre, 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 sempre. A questão é que o filho, às vezes, não consegue entender isso. Eu vi o pastor Duda falando do pai dele, na reunião que nós tivemos aqui sexta-feira. Ele fala, cara, meu pai, cara, é um cara sensacional. E eu estava olhando no Duda e vendo assim, cara, o Duda entendeu, ele conseguiu perceber o amor do pai por ele. Quando você tem o Espírito Santo, você conhece o Pai que você tem. Você conhece o Deus que você serve. Você conhece, você não está servindo a um Deus estranho, a um Deus punidor. Você não tem apenas uma informação, mas você vive uma experiência viva com aquele Deus, com o teu Pai, um Deus que é teu Pai a cada dia. O Espírito Santo te permite viver essa experiência. O Espírito Santo te permite conhecer o coração de Deus. Querido, da mesma forma que Deus conhece o seu coração. A Bíblia fala sobre isso. Você pode conhecer também o coração de Deus. Você pode conhecer a graça de Deus. Você pode conhecer o amor de Deus. Na verdade, a essência de Deus está em você. Você é da mesma forma. Em Cristo você foi feito da mesma maneira. Cristo nos fez novo, você é nova criatura, você diz amém? Diga assim, eu sou nova criatura, eu sou templo do Espírito Santo. Diga assim, o DNA de Deus habita em mim, então eu posso conhecer meu Pai, eu me relaciono com Ele. Como é que eu faço isso? Através do Espírito Santo que está disponível para você. Isso está disponível para cada um de nós. Essa vida de relacionamento, essa vida de conhecimento, é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai orar pelos crentes de Éfeso, ele vai falar sobre esse conhecimento, esse espírito de conhecimento. Ele fala o seguinte, olha, eu oro para que vocês tenham um espírito de sabedoria. Olha só, Paulo vai falando, vai orando em cima desses 7 espíritos, tá, gente? Algumas coisas que estão aqui. Eu oro para que vocês tenham sabedoria, para que vocês tenham revelação, e o pleno conhecimento dele. Então tem tudo a ver. Pastor, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Ele não é. Tem tudo a ver com a gente. É que a gente, muitas vezes, bate mais na tecla, né, de que o Espírito Santo veio para capacitar a igreja a testemunhar. E a última forma, o sétimo, né, sétima modalidade, vamos dizer assim, desse mesmo espírito, faceta, seria o espírito de temor do Senhor. E aqui, a gente não está falando de medo, a gente não é coagido a nada, a gente está falando de amor, de respeito, de estar próximo, de proximidade, de reconhecimento à grandeza de Deus. O Espírito Santo te dá essa condição de você olhar para um Deus e falar, cara, esse Deus é meu Pai, esse Deus, Ele me ama, mas mesmo assim, eu temo ao Senhor pela sua grandeza. Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu percebo em Jesus aquele que é a graça em pessoa. Eu percebo no Espírito Santo aquele que é o meu Consolador. Eu temo a Trindade, eu temo o meu Deus, eu temo aquele que é sobre todas as coisas, como nós vimos no livro do Apocalipse, aquele que era, que é e que há de vir. Deus não muda. Deus pode ser temido, não no sentido do medo. Nós não pregamos medo. Jesus jogou fora todo medo. A fé vence o medo. O medo não é para você. Medo não é coisa que faça parte ou que deva fazer parte do teu vocabulário. Medo é algo que Jesus aniquilou da tua vida.
Você não é guiado pelo medo. Diga assim: eu não sou guiado pelo medo, mas pela tua palavra. É isso aí. O mundo, as circunstâncias vão tentar jogar a gente para esse viés do medo, para a gente ser consumido pelo medo. Mas eu quero dizer para você que Deus te chamou para outra coisa. E agora, falando sobre o dia do Pentecostes, sobre o batismo do Espírito Santo, que representa o batismo do Espírito Santo, representa a plenitude do Espírito Santo, ou seja, em nós, quando Jesus falou, recebam o Espírito Santo. Sobre nós, quando Jesus fala, fiquem lá até que venha sobre vocês, e a gente conhece esse versículo, eles estavam reunidos no local orando, e de repente veio um vento impetuoso e eles receberam o poder do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, começaram a receber de Deus uma provisão. E aí que eu queria ampliar esse raciocínio contigo, para aquele projeto. Para o projeto de se abrir uma nova igreja, eles precisavam de ser revestidos pelo Espírito Santo. Precisavam. O que significa, eu estou querendo dizer para você, que o Espírito Santo é muito mais. Que o Espírito Santo está para te dar força. Espírito de fortaleza, sabe aquela força sobrenatural que Deus chega para Sansão, Sansão, segura essa onda aí, parceiro, e você vai resistir, você vai vencer, você vai ter ânimo, você vai ser revigorado. Isso é Espírito, faz parte desse conceito. Por que eu estou falando isso tudo para você? Eu estou falando isso tudo para você, amado, porque eu entendo que o Espírito Santo, ele está aqui para te capacitar. Está aqui para nos capacitar. E hoje, talvez a nossa necessidade não é a mesma necessidade dos discípulos naquele primeiro momento. A gente vai sempre estar dentro dessa necessidade, porque a gente vai abrir igreja, a gente precisa da plenitude do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus, mas talvez hoje Deus queira te capacitar em sabedoria. Talvez hoje Deus queira te capacitar em entendimento. Talvez hoje Deus queira te capacitar em conselho, para você olhar o Espírito Santo e tê-lo como seu conselheiro. Você dá valor ao Espírito Santo. Você está aberto àquilo que Ele tem para você. Talvez Ele queira te capacitar em força, queridos. Espírito de fortaleza. Talvez Ele queira te capacitar em conhecimento. Conhecimento, revelação. Quantos querem uma revelação? Cara, é na plenitude do Espírito Santo. Ele está aqui para te banhar, para te transbordar, para te fazer crescer. Ele veio para te proporcionar isso. Eu queria que você entendesse, amado, que hoje é um dia muito especial. E mais uma vez eu repito aqui o que o pastor Fragari falou na nossa reunião pré-culto. Todos os domingos o Espírito Santo está aqui. Mas a gente está mergulhado nesse assunto hoje. A gente está dissecando, aprofundando, a gente está falando. E talvez você precise ser alcançado pelo Espírito do Senhor. Eu vou orar contigo antes da gente finalizar. Talvez você precise entender que Deus está contigo. Cara, sabe como é que é? Deus está comigo nessa parada. Sabe às vezes que você é tentado a achar que Deus não está contigo? Cara, Deus é contigo. O Espírito do Senhor é contigo. Sabe às vezes que você se vê numa dúvida infinita, uma dúvida infindável que você não consegue e você depende de alguém para te dizer o que você vai fazer. As pessoas vão falar, não, que insegurança. Cara, falta sabedoria, entendimento, olhar com olhos que entendam os planos e os propósitos de Deus. Talvez você tenha entrado aqui hoje meio sem norte. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo também na sua vida é para te trazer um norte, é para te trazer clareza. Cara, é verdade. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo.
Se você entrou aqui hoje, sabe? E eu falava com uma pessoa hoje aqui na igreja. Hoje, agora, ainda há pouco. E a pessoa estava me falando, cara, eu estou passando por um momento assim, assim, assim. Eu quero dizer para você que talvez você saiba. Eu falei contigo, a gente bateu um papo. O Espírito Santo, Ele te abraça. Eu não estou vendo você aqui agora, mas essa palavra que eu estou dizendo para Ele, eu estou dizendo para nós. O Espírito Santo me abraça. Quantas vezes nós não nos sentimos abraçados pelo Espírito Santo? E eu quero dizer para você, Ele está aqui para te abraçar. Talvez por isso Deus me trouxe aquele insight da gente começar abraçados aqui, muito em cima daquilo que a pastora Denise falou. Tudo está para nós. A mesa já está posta. Uma coisa é importante, quando Jesus fala, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, e o desfecho disso aponta para uma profecia de Joel, que os nossos jovens, que nós seríamos cheios do Espírito Santo, que falaríamos novas línguas, que teríamos sonhos, um novo momento. Isso já foi concretizado, isso já foi estabelecido na sua vida. Você tem direito hoje a ter o Espírito em você. Se você é nova criatura, quantos nasceram de novo, digam amém. Você já tem, mas eu quero dizer para você que todas essas facetas de Deus, sabedoria, entendimento, força, né? Poder para entender, receber esse consolo, tudo é recebido da mesma forma. Como é que o Espírito Santo vem? Como é que foi identificado naqueles discípulos e pessoas que estavam recebendo o Espírito Santo? Começaram a falar em outras línguas. Você vai ouvir muitas coisas ainda sobre esse assunto, sobre essa questão. Mas eu quero orar contigo, eu quero orar com você. Talvez não pela manifestação das línguas, e se você é batizado, você pode fazer isso, mas eu quero orar pedindo que Deus te capacite a ser uma luz daquilo que o próprio Espírito Santo dele planejou para mim e para você. Você diz amém? Se for o teu caso, sabe, eu acho que talvez isso fala um pouco com cada um de nós em área diferente, mas se você quer orar comigo, se você recebe essa palavra, coloque sua mão no seu coração e ore. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja estamos abertos ao Espírito Santo, ao teu mover, ao teu fluir, a tua palavra, a revelação daquilo que tu tens para nós. E nós, ó Deus, queremos viver o melhor de ti nessa terra. Queremos ser cheios do teu Espírito Santo, queremos ser capacitados pelo teu Espírito Santo, e já somos. Mas queremos, ó Deus, também, além dessa capacitação para sermos testemunhas do Senhor, sentirmos a tua presença de perto, sentirmos que o Senhor está conosco, tomar posse do Espírito do Senhor conosco, a presença viva do Deus vivo em todos os nossos momentos. Queremos, ó Deus, ter em nós pulsante de maneira clara o espírito de sabedoria e entender, ó Deus, as coisas, enxergar as coisas sob uma perspectiva maior, sobre a tua perspectiva, sobre a perspectiva da tua palavra, não da nossa. Ó Deus, queremos possuir e ter, ó Deus, atuante nas nossas vidas o espírito de entendimento e compreender, ó Deus, os teus planos e propósitos que tantas vezes não entendemos nas nossas vidas, tantas vezes entramos em conflitos existenciais. Deus, nos abençoe, nos facilite, ó Deus, que o espírito de entendimento, ó Deus, nos abençoe e nos alcance. Pedimos, ó Deus, que esse espírito de conselho, de receber o conselho do Espírito Santo, de se permitir ser aconselhado pelo Espírito Santo, abraçado pelo Espírito Santo, acalentado pelo Espírito Santo, esteja, ó Deus, pulsando em nossos corações, que esteja ardendo em nossos corações. Também, ó Deus, nós te pedimos que tu nos alcance com o espírito de fortaleza,
para que nós possamos sobrepujar os desafios diários que passamos, ó Pai, para que nós possamos ir além, para que nós possamos não esmorecer diante das muralhas, em nome de Jesus. Esse espírito de fortaleza que vai nos fazer olhar as muralhas e falar: o Senhor é conosco. Parecem grandes, mas a nossa força é do Senhor. Deus, que essa consciência, que esse entendimento possa estar no nosso coração, que esse entendimento seja, Deus, a tônica da nossa vida. Te pedimos, meu Pai, que também que o temor do Senhor nunca saia do nosso coração. A gente fala contigo como um amigo, a gente fala com Jesus, muitas vezes chamando de Jesus. A gente fala contigo numa relação tão próxima de família, mas que no nosso coração a gente possa ter de forma muito consciente e clara a tua grandeza, a tua soberania sobre todas as coisas, e que nós possamos reconhecer que tudo vem de ti, depende de ti e é para ti. Que teu Espírito Santo possa nos revelar essas coisas, Pai, de maneira muito forte. E nós te agradecemos por mais essa oportunidade de crescer na tua palavra e na tua revelação. Em nome de Jesus, que você diga amém. Deus abençoe sua vida.